Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Quero cumprimentar a toda a amada igreja, a igreja Ebenezer e a todos os nossos irmãos que nos acompanham nessa live. Que Deus possa abençoar ricamente a amada igreja no nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Salmo de número 89. Que Deus possa abençoar ricamente a amada igreja no nome de Jesus. Que bênção! Já vários irmãos já estão sintonizados nessa live. Que Deus possa abençoar ricamente a amada igreja. Antes de nós lermos o Salmo, eu sempre gosto de fazer uma breve oração para que Deus possa falar profundamente ao meu e ao seu coração, como ele falou nessa manhã no Salmo de número 88. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e bendito Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor este momento maravilhoso que o Senhor nos dá, para que nós podemos estar na Tua presença nessa noite, para que nós podemos louvar, glorificar e bendizer o nome de Jesus. Querido Espírito Santo, Senhor, abençoa este salmo, fala profundamente ao meu e o coração da Tua igreja, que está esperando, Senhor, uma palavra que vem da Tua parte, para que nós recebemos essa palavra e nós nos alegramos no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Salmo de número 89 diz assim, ó, a promessa de Deus a Davi, né? O Salmo didático de Etan, o israelita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, diante de lermos o Salmo, falar um pouquinho do Salmo 89, né? O Salmo 89, ele é um hino ao Deus fiel. O Salmo 89 é um hino ao Deus fiel. Podemos ver isso lá no versículo de número 28. Salmo 89, versículo de número 28, diz assim, ó: conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Este longo salmo, ele tem 52 versículos. Esse longo salmo canta a aliança entre Deus e a dinastia de Davi. Esse salmo está inserido lá em 2 Samuel, capítulo número 7, do versículo 1 até o versículo de número 7. Este longo salmo canta as alianças entre Deus e a dinastia de Davi. Outra coisa muito importante, que lá no versículo de número 52 deste salmo, lá no versículo de número 52, diz assim, ó: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Isso quer dizer o quê? Que o verso 52 é uma forma de glorificação que encerra o terceiro livro do Saltério, o de Salmo. Esse terceiro livro reúne o Salmo de número 73 até o Salmo 89, porque a partir de amanhã começa a quarta parte dos Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. E a última coisa, antes de nós lermos o Salmo, é que Etan, que é o autor desse Salmo, e Emã, aquele Salmo que nós lemos de manhã, são considerados, presta atenção, ele é considerado o homem mais sábio depois de Salomão. Eles são filhos de Coré. Então eles foram considerados os homens mais sábios depois de Salomão. Mas se você está falando isso, qual é a base? Lá em 1 Reis, capítulo número 4, versículo 31. Olha lá. 1 Reis, capítulo número 4,
e o versículo de número 31. Olha que diz lá. Deixa eu ler para vocês, só para vocês verem que como é rico. Diz assim, ó: era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã. Está falando de Salomão. Aqui, 1 Reis, capítulo 4, é a sabedoria de Salomão. E diz assim, ó: era o mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o israelita, e do que Irmã. Então nós vemos que depois de Salomão, esses homens eram mais sábios. É por isso que esse salmo, o Salmo 9, ele é muito rico. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos ler algumas partes do Salmo, porque são 52 versículos. Diz assim, ó: cantarei para sempre a tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está a tua fidelidade, tu as confirmarás no céu. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e nas assembleias do santo louvem a tua fidelidade. Pois quem no céu é amável ao Senhor? Entre os seres celestes, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia do Santo. É temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos exércitos. Quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, domina a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. Esmagaste o monstro de Raabe e o mataste. Com os teus braços fortes, dispensaste os teus inimigos. Tua é a terra, o mundo e a plenitude, tu o estabeleceste. O norte, o sul, tu a criaste. O Tabor e o Hermon exulta em teu nome. Os teus braços é poderoso, forte, a tuas mãos elevada, a tuas mãos direita. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade a ti procede. Que salmo maravilhoso! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, eu vou tocar somente em 4 versículos. Depois eu vou tentar fazer uma ligação, porque existe 4 pontos nesse salmo muito importante. Então nós vamos pegar os 4 primeiros versículos, vamos comentar alguma coisa sobre ele e depois nós, resumidamente, fazendo um panorama nesse salmo, eu vou tentar falar dos 3 pontos, depois para nós temos uma pequena compreensão do salmo 89. Primeiro, a primeira parte é uma solene abertura do salmo. Olha para nós vermos o versículo número 1 e o 2. O versículo número 1 e o 2 diz assim, ó: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, e a tua fidelidade, tu as confirmarás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Etã, ele fala das misericórdias de Deus, que é mostrada em uma aliança. Mas como ele faz isso? Ele faz isso cantando. Ele faz isso salmodiando o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa com louvor e adoração, para nos mostrar como devemos ser o início de nossos clamor e de nossas orações. Cantarei as tuas misericórdias, ó Senhor, proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Quantas vezes nós começamos uma oração, nós vamos orar, e as nossas orações são mais de reclamações, são mais de murmúrio. Irmão, quando eu estava lendo esse salmo, é um salmo de uma sabedoria etã, não é? Ele é sábio, irmã é sábio, mas como ele começa o salmo, mostrando a aliança do Senhor, revelando a aliança do Senhor. Por isso que quando nós lemos lá em Romanos capítulo número 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível, porque nós não sabemos orar como convém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. O versículo número 3 e o 4 é uma coisa maravilhosa, diz assim, ó: tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo messiânico. O Etã, ele usa o personagem Davi, mas o salmo, ele é messiânico, porque quem vai sentar no trono de Davi é o nosso rei, Jesus. E ele fala, ele vai abençoar a sua posteridade. Quem é a sua posteridade? A igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui esse salmo de Davi, um salmo que fala sobre Davi, é usado como um tipo. E os seus filhos são todos os cristãos em Cristo Jesus. E ele vai tocar, ele vai começar falando das doutrinas bíblicas. Ele vai falar do pacto, como Deus fez um pacto com Davi. Deus fez uma aliança com Davi. Nós que servimos ao Senhor, nós que somos presbiterianos, nós somos aliancistas. Nós temos um pacto. Deus fez um pacto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele toca, tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido. Jurei a Davi, meu servo. Louvado, mas o que é esse pacto que Deus fez com Davi? Louvado seja o nome do Senhor. Um pacto que no trono, que nunca faltaria alguém para sentar no trono de Davi. Mas esse pacto, ele é muito mais profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pacto é um pacto eterno entre o Pai e o Filho. Deus Pai se harmoniza com o seu Filho, com o propósito de salvar os seus eleitos, que Deus Pai o apontou ao Filho, e o Deus Filho comprou com o seu sangue na cruz. Então esse pacto, essa aliança, é uma aliança salvífica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vimos também uma outra coisa muito importante, né? Está lá no versículo número 4, diz assim, ó: para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração a geração. Ele quer dizer que o reinado de Cristo é um reinado espiritual, é um reinado eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que nós podemos ver no versículo 1 e o 2, ele fala dos atributos de Deus. Ele vai falar dos atributos de Deus, dizendo assim, ó: louvado seja o nome do Senhor, pois eu disse, as misericórdias está edificada para sempre, a tua fidelidade tu confirma no céu. Deus é
fiel. Deus fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que esse pacto, essa aliança, é porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, eu queria tocar, só agora nós vamos seguir um panorâmica do Salmo, só para nós termos um entendimento. A segunda parte desse salmo está no versículo 5 até o versículo 18. A segunda parte desse salmo está no versículo 5 até o 18. Nós vemos a segunda parte desse salmo, o salmista abrindo o coração de Deus. Precisamos ser movidos como salmista, de profunda admiração por Deus, até ficarmos extasiados, perplexo, exaltado por saber o poder de Deus. Olha para o versículo número 5. Os céus celebram as maravilhas, ó Senhor, e nas assembleias do santo louvam a sua fidelidade. Pois quem no céu é comparável ao Senhor? Louvado seja o nome. Entre os seres celestes, quem é semelhante ao Senhor? Do versículo 5 até o versículo 18, o Etan vai falar de quem é Deus, das maravilhas do Senhor, que Deus tremendo é o nosso Deus, é que nós devemos ficar extasiados, nós devemos ficar maravilhados com o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira parte desse salmo está no versículo 19 até o versículo 50, o versículo 19 até o versículo 37. A terceira parte desse salmo descreve o termo desta aliança. Vemos aqui uma lista de promessa feita pelo Pai, Deus, ao Filho, Jesus. Então, mesmo que o salmo, Etan está falando de Davi, mas ele está apontando para o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tocar somente em alguns versículos. Diz assim: outrora falaste em visão ao teu santo e disseste: a um herói concede o poder de socorrer. Do meio do povo exaltaste um escolhido. Entre Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi. As minhas mãos está sempre com ele, e os meus braços fortalecerá. Então, se você vai lá para o livro de Hebreus, você vai ver que Jesus foi ungido com óleo de alegria. Então nós vemos que a terceira parte desse salmo vai falar da grandeza do Messias, do Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos agora, eu poderia... o salmo é todo rico, é todo profundo, né? E a quarta parte do salmo está inserida no versículo 38 até o 52. O salmista Etan faz pergunta mais aguda do salmo: até quando, Senhor, ficará escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? O versículo 46, lembra-te de que como é breve a minha existência. Teria criado em vão todos os filhos dos homens? O 47. Então a pergunta do salmista Etan eu quero ver os teus prodígios, eu quero ver o avivamento. A vida de uma pessoa é breve. E se o Senhor não derramar o seu grande poder, eu não ver um grande avivamento, eu vou morrer e não vou ver. Até quando, Senhor? Confirma as tuas alianças. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, onde estão as tuas misericórdias? Versículo 48. De outrora, juraste a Davi por tua fidelidade. Terá violado as suas promessas? Então nós vemos aqui que a quarta parte, o salmista então faz uma pergunta para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim termina esse salmo num canto maravilhoso. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém
e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você puder ler o Salmo, é muito rico, ele é muito profundo. E aí Deus vai ao seu coração. As horas já avançam, vamos fazer uma oração. Fica com essa palavra. O Salmo, ele é rico de promessas, ele é rico de bênção. Irmão, nós temos que, nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, cremos na palavra do Senhor, encarnar essa palavra dentro do nosso coração, porque somente assim venceremos a pandemia, venceremos todo tipo de problemas e enfermidade que está assolando o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus possa abençoar. Vamos fazer uma breve oração no nome de Jesus. Que ficar na tua palavra, Senhor, e ser edificado por ela, Senhor. Eu quero orar, Pai querido, em favor da nossa igreja, a igreja Ebenezer, a cada irmão, o teu povo, Pai, o teu povo que o Senhor escolheu, o teu povo que o Senhor comprou com o teu precioso sangue. A tua palavra diz que não foi com ouro nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradições recebemos dos nossos pais, mas foi com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e sem mácula. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Eu não sei como está os meus irmãos, eu não sei como está o coração do teu povo, Pai. Mas o Senhor é o Deus, Pai querido, é o Deus de promessa, o Senhor é o Deus de providência, o Senhor é o Deus que supre a nossa necessidade em Cristo Jesus. Abençoa o meu pastor Rubem, a sua família, cuida dele, Senhor. Abençoando também o pastor André, sua família, cuida dele. Abençoando o pastor Marcos André, sua família, cuida dele. Abençoa as igrejas, Senhor, no nome de Jesus. Eu não sei se tem algum enfermo, Pai, mas o Senhor é o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e os curou. Cura o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para o nosso querido Brasil, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Olha para as almas, Senhor. Olha para aqueles que se encontram desempregados. Olha para aqueles que se encontram, Pai, com síndrome de pânico. Aqueles que estão querendo suicidar, Senhor. Aqueles que estão querendo, Pai querido, tirar a sua própria vida, Senhor. Oh, Pai, vai de encontro a essa alma, Pai querido, e salva no nome de Jesus. Querido Papai, abençoa os nossos governantes, o nosso presidente Bolsonaro e toda a sua família. Dai direção para ele, abençoando, Pai, os deputados estaduais, federais, os senadores, ali em Brasília, Pai querido, aonde é regido o nosso Brasil, Senhor. Olha para o nosso governo, o governo do estado de São Paulo, o Pai Eudora, Senhor da glória, a sua família, dá direção, sabedoria, para que ele possa conduzir o estado de São Paulo. O nosso prefeito Guilherme Gazola, Senhor da glória, a sua família, dá sabedoria e direção, os nossos vereadores, abençoa, Pai, a nossa igreja, Pai, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, Pai querido, os nossos irmãos, Senhor, que conduzem os seus lares, Senhor. Pai, no nome de Jesus, é minha oração, Pai, alegra o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome bendito e santo do nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Amanhã, no nome de Jesus, 7 horas da manhã, mais uma live com o Salmo 90, no nome de Jesus. A paz do Senhor.